Olá, querida nação rubro-negra. Olá, você também que não é rubro-negro que está assistindo esse vídeo. Quero agradecer a atenção de vocês todos. Quero convidar vocês a inscrever-se no canal, a deixar o seu like, a deixar os seus comentários e ativar o sininho para que vocês sejam notificados de novos vídeos do canal. Ontem eu tive a oportunidade de assistir dois jogos assim interessantes pela realidade de cada um. Primeiro foi Botafogo e Palmeiras. Todo mundo, eu acredito, estava interessado em saber como o Botafogo iria se portar diante do Palmeiras, que é um time que está fechado com o técnico, que acredita na ideia do seu técnico e que joga junto, que joga com grupo, que joga com garra e que não desiste até o último minuto. E o Botafogo, que muitos até brincam, né, chamando de cavalo paraguaio, eu sou um desses, mas é com todo respeito à história do Botafogo e à sua torcida. Foi um jogo bom, foi um jogo onde o Botafogo teve a oportunidade e aproveitou. Teve outras oportunidades? Sim, teve, mas não conseguiu reverter em gol. Mas nós tivemos em todo o tempo um Palmeiras que não desistia de buscar o resultado. Isso deve ser destacado. Não desistia. Poderia ter empatado, mas ontem a sorte estava do lado do Botafogo e para que você seja campeão e para que você siga, você também precisa ter sorte e não conseguiu empatar, mas poderia ter empatado, poderia até ter saído com a vitória dentro da sua casa. Botafogo ele demonstra que está bem arrumado, que o atual técnico ele tem o time, ele conseguiu arrumar o time com as peças que ele tem e foi interessante, foi interessante. Óbvio que o Botafogo estava fora de casa, eu vou procurar observar alguma partida dele jogando dentro de casa para ver se ele propõe mais o jogo, mas foi um jogo bom de se ver. Principalmente quando do outro lado você via um Palmeiras, que é considerado um dos nossos principais adversários nas competições que temos, não desistindo de buscar o empate e de correr atrás da vitória. Não foi o seu dia, né? Não foi o dia do Palmeiras. Acredito que isso não seja motivo para entrar em crise, mas também apoio, acho interessante a postura da torcida palmeirense que cobra mais. Quando eu falo de cobrança, torcedor e rubro-negro, eu não estou falando de violência, eu não estou falando de quebra-quebra, eu não estou falando de nada contrário às leis e ao bom senso. Eu estou falando de cobranças. Cobranças. Aqueles que estão jogando e aquele que está dirigindo o time em questão precisa saber que nem eles não são maiores do que o clube, do que a história do clube. E isso a gente percebe que a torcida do Palmeiras, na atualidade, ela realmente cobra, ela fica em cima, ela não se conforma com determinados resultados. Isso é uma coisa que tem que ser dita. Diferente do que tem acontecido com a nossa torcida, com a torcida rubro-negra, que no passado ela cobrava e cobrava muito e era difícil de aguentar para quem não queria jogar, para quem não queria trabalhar. Então foi um bom jogo, o Botafogo aproveitou a oportunidade. Eu, sinceramente, não contava com que o Botafogo viesse a ganhar. Eu acho que talvez, eu pensava assim, talvez ele vai arrancar no máximo um empate. Pela forma como o Palmeiras vem jogando, pela forma como o Palmeiras se mantém estruturadamente dentro de campo e também alinhada com o seu técnico. Então, a minha expectativa era que ou o Fluminense, ou o Palmeiras, perdão, ganhasse do Botafogo, ou no máximo o Botafogo tirasse o empate. Mas aconteceu aquela jogada, e aí o jogador do Botafogo foi feliz na finalização. Um bom jogo, mostra que o Palmeiras ele não aceita a derrota, ele não vem
barato a vitória para o seu adversário. Sai caro. Até o último minuto, o Palmeiras poderia, de repente, ter empatado o jogo. Então, foi um bom jogo de se assistir, muito interessante. Posteriormente, fui assistir o meu Mengão. Mengão do coração. E realmente, o jogo, para mim, você tem direito de discordar. Valeu pelos 3 pontos. Ponto final. O time me passa a impressão, aquela apatia, aquele... É mais ou menos, como até falam alguns comentaristas, parece que os jogadores do Flamengo priorizaram as Copas. Priorizaram a Copa do Brasil, priorizaram a Libertadores. E deixaram de lado o Campeonato Brasileiro. Nunca gostei desse tipo de postura, mas quem tem que cobrar isso? Se isso realmente estiver acontecendo, quem é que tem que cobrar? É o nosso departamento amador de futebol. São aqueles que comandam o futebol do Flamengo, que infelizmente, ao meu ver, é amador ainda. Não falo da parte financeira, tá? Nós somos muito gratos ao Bandeira de Melo, aqueles que vieram a estar no Flamengo posteriormente a ele, no caso o Landim. Não estou questionando a parte financeira. Vocês sabem realmente manusear essa área. Agora, de futebol, de departamento de futebol, de contratação de técnico, de jogadores, fica claro que ainda precisa ter um amadurecimento e, se possível, rápido. Vide os campeonatos que nós já perdemos e também as trocas de técnicos que nós tivemos, aonde todos que saíram levaram uma boa grana do Flamengo, uma boa grana mesmo. Isso mostra uma diferença entre a administração financeira e a administração do futebol. E com toda sinceridade, a impressão, olha, veja bem o que eu estou falando, estou falando de impressão que dá, é que não se tem vontade de encarar o brasileiro como tem que ser. Sabe? Vamos jogar, vamos ver o que dá. De repente um resolve. Gente, fazia bastante tempo que o Santos não fazia 2 gols no seu adversário. E foi fazer justamente ontem contra o Flamengo. O time tá estranho dentro de campo, sabe? Parece que falta motivação, para não falar outra coisa. Às vezes parece que a ideia do Sampaoli é uma e a dos jogadores são outras. Eu aqui não estou querendo criar contenda, não. É a impressão que dá a mim e a outros que também comentam os jogos do Flamengo. Parece que uma mentalidade na Copa do Brasil, na Libertadores, e uma outra mentalidade e postura no Campeonato Brasileiro. E aí, se isso realmente estiver acontecendo, isso é uma prova de que falta o principal, comando. Comando no futebol. Todos os jogadores são pagos e muito bem pagos, e pagos em dia, como deve ser, para apresentar o melhor para o Flamengo dentro de campo. E nós tomamos uma piaba do Bragantino e ontem ganhamos de uma forma estranha do Santos, que até então estava fazendo péssimas partidas e não fez uma ótima partida ontem. Pelo contrário, está difícil. Estou achando o nosso goleiro, apesar de gostar dele, inseguro. E alguma coisa precisa ser feita. Por quê? Porque quem assiste futebol, quem acompanha futebol, sabe que se o Flamengo ficar nesse modo de jogar, de se posicionar dentro de campo, a gente não consegue ser campeão. Não é justo. Nós não conseguiremos ser campeões se não mudarmos a postura. E eu fiz questão de fazer esse comentário sobre Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, por quê?
Porque nós tivemos um time que não tem a folha de pagamento que o Flamengo tem. Ele está arrumadinho, tem comando dentro do Botafogo e é respeitado esse comando. E, no entanto, você vê ele indo lá na casa do adversário. Não é fácil enfrentar o Palmeiras dentro do seu campo, e nós vamos observar isso no próximo jogo Flamengo e Palmeiras. E foi lá, lutou, se defendeu, mostrou que está arrumado, mostrou as suas limitações também, mas conseguiu sair com a vitória. E está bem, está lá em cima, está liderando o Campeonato Brasileiro. Nós tivemos o Grêmio também, que com o Soares, realmente, esse cara faz a diferença. Não sei se vai continuar no Grêmio, tomara até que não continue, mas a realidade do Flamengo hoje, cara, sinceramente, dá raiva de assistir o jogo. Dá raiva, cara. Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento. Pô, a gente, aí falam-se assim, são os viúvos e as viúvas de Jorge Jesus e de Dorival. Não somos, não. Nós somos viúvas e viúvos do bom futebol, do futebol que encanta o flamenguista e que deixa aterrorizado o anti-flamenguista. Porque, sinceramente, cara, você gostou do jogo de ontem? Você gostou do jogo contra o Bragantino? Eu já estava até imaginando, cheguei a falar com um colega meu, eu falei, caramba, se a gente empatar ou perder amanhã, sai a contratação do Dela Cruz. Tem sido assim. Tem sido assim, cara. Toma uma piaba e lança. Contratou fulano, contratou... Aí muita gente, não é todo mundo, é uma minoria, esquece. Antigamente, cara, quando o Flamengo perdia ou empatava, o flamenguista ficava a semana toda de cabeça inchada, cara. Sabe? Chateado. Hoje tem flamenguista que não é normal, porque a gente não pode ganhar sempre, sabe? Sai de cabeça baixa no estádio, sabe? Não protesta, não reclama. E deixando bem claro, quando eu falo protestar e reclamar, não falo de violência, não falo do que aconteceu lá no campo do Santos e nem em São Januário, mas precisa se protestar, cara. Senão os caras entram numa zona de conforto, acham que está tudo bem, jogam o que querem, quando querem, um jogo joga bem, o outro joga mal e fica essa porcaria. Então troca essa equipe toda, cara. Pô, tu vê no primeiro tempo, por que o Sampaoli não colocou o Arrascaeta? Por que não iniciou o jogo com o Arrascaeta? Será que ele não entende que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro estando em campo, o time melhora o seu jogo? Será que ele não enxerga isso, cara? Onde está o Matheus Gonçalves, que nem é relacionado? Poxa, nós vimos o garoto jogar. E aí? E aí, como é que fica? Sabe? É desanimador, sabe? Por mais que eu torça e vou continuar torcendo pelo Mengão, por mais que a gente queira que o Flamengo ganhe, e ganhe sempre, ou quando a gente vê o próximo jogo, a gente fica na expectativa, como é que o time vai entrar em campo? Vai ficar com aquela palhaçada de posse de bola, sem objetividade, sem fazer gol, sem oferecer perigo ao goleiro adversário? Pô, fica difícil, cara. Na boa, fica difícil. Aí outra coisa que também vem à minha cabeça, por que ele não usa em nenhum momento o Rodrigo Caio? Já que o Rodrigo Caio chegou até a conversar com o Cruzeiro, será que esses caras que estão hoje na zaga são tão melhores quanto ele? Foi, como ele era? Vamos ver se o cara consegue jogar. Sabe? Tá difícil, sabe? Parece que o pessoal está desanimado dentro de campo. A verdade é essa. Tá uma vergonha, tá um saco. Valeu o jogo de ontem só
pelos 3 pontos. Agora, as coisas precisam mudar. Se nós queremos ser campeões, as coisas precisam mudar. Se não mudarem, fica ruim para a gente. Um forte abraço a vocês, obrigado pela atenção, agradeço a atenção e a educação de cada um de vocês. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, ative o sininho, deixe os seus comentários e nos ajudem a crescer. Isso é fundamental para esse crescimento. Saudações rubro-negras.